Hã? Eu adorava física. Tanto é que quando eu fui fazer o vestibular para cá, eu queria para física. Era no meio do ano, não tinha vestibular para física. Eu tinha terminado a escola técnica, 3 anos e meio, aí não tinha vestibular para física. Aí, mas um amigo meu disse, rapaz, faz para matemática, tu entra logo, garante a vaga, aí com o semestre tu pede para mudar. Aí eu fiz para matemática. Aí eu descobri que eu não queria física, eu queria na matemática. Aí fiquei na matemática. Não. Quando eu era pequeno, eu sou de menina, ia ser advogado. Aí depois eu descobri que eu não queria ser advogado, que eu queria ser engenheiro mecânico. Aí eu fiz escola técnica e fiz mecânica, e graças a Deus que eu fiz, que eu descobri que eu não queria ser engenheiro mecânico. Tá? Aí eu queria ser físico. Aí eu ia fazer vestibular para física, eu fiz para matemática. Aí eu descobri que eu não queria ser físico, eu queria ser a matemática. Tá? E durante a matemática, eu descobri que eu nunca ia trabalhar com computação na minha vida, que já foi horrível, porque os programas que eu fazia eram em Fortran, a linguagem, mas tudo bem. A linguagem, o problema era que era cartão perfurado, 1984, 85, cartão perfurado. Aí eu descobri que eu não queria fazer, nunca mais receber nada de computação. Cartão perfurado, pô, fazer o programa, cada linha do programa era um cartão. Alguém esbarrava em você, os cartões caíram pelo chão, tá? Aí você colocar na ordem. Isso em 1984. Aí em 94 eu fui fazer meu doutorado, aí eu já tinha feito muitas cadeiras, né, que eu andava muito no instituto onde eu fui fazer meu doutorado, eu antecipei muita cadeira. Aí eu não tinha mais cadeira para fazer. Aí eu cheguei, não, fazer só exame de qualificação, não faço mais nada, né? A orientador coisa nenhuma, você tem que ficar aqui, tem que fazer disciplina. Não pode fazer só estudando para exame de qualificação. Aí ele me botou numa cadeira, perguntou o que é que eu gostava de, o que é que eu não queria fazer, e disse, rapaz, eu não gosto de sistema dinâmico, nem nada de computação. Aí eu disse, pois vai fazer a disciplina, era o Manfredo, finado Manfredo. Depois você vai fazer geometria computacional. Ah, é? Fiz. Quando eu terminei, eu cheguei para o Manfredo e disse, Manfredo, eu quero fazer o meu doutorado em computação gráfica. Ele, como é? Aí ele disse, você não gosta de computação? Não, mas eu gostei. Que era diferente, cara. Na época, né? Eu tinha um computador, que era o 486, né? Eu digitava um D, aparecia o D lá, cara. Eu achei aquilo fantástico, aparecia o D na tela, né? Para digitava o E, aparecia o E na tela. Aí programação em C, C++, usando Turbo C++, né? Era um compilador da Borland. Aí pronto, cara, aí eu me apaixonei. Aí eu acabei fazendo computação gráfica. Tá? Aí, quer dizer, moral da história, você nunca sabe o que você quer da vida, cara. Eu acho que nem hoje eu sei o que eu quero da vida, então, estou com quase 60 anos. Não, aí não vou mais mudar não, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, aí não tem mais jeito não. Agora... Diga. Hã? Vou sim, meu filho, calma, se acalme aí. Bora fazer mais um aqui. Acumula-se areia em um monte de forma cônica. Cara, mas olha, vocês falam de Fortran, né? Linguagem Fortran, né? Cara, tem os programas que é feito em Fortran e ninguém muda não, os programas de engenharia. Programa para simulação. Por quê? Porque é super seguro. Os códigos já são testados aí. Para você mudar para uma linguagem, é muito arriscado. Você sabia que tem software de banco nos Estados Unidos que roda ainda em quê? COBOL. Os caras não mudam. As interfaces são feitas em outras linguagens, mas o processamento lá está em COBOL. Tem um colega meu saiu para os Estados Unidos, ele foi na década, ele estudou comigo lá no Rio, né? O cara sabia muito programar. Na virada, porque você não pega de 1999 para 2000, esperava-se o chamado bug do milênio, né?
porque as datas, os anos, eram guardados só em 2 números, que era de memória. Aí, virar para 2000, né? O que era o... Entendia? Aí, os caras foram dar... Foi um bocado de gente aqui do Brasil trabalhar nos Estados Unidos para dar manutenção em programa em COBOL, para migrar, para começar a usar os 4 números. Que não tinha mais problema de memória. Aí esse cara, ele ainda hoje trabalha dando manutenção em COBOL lá. COBOL e Fortran. Ele entrou nesse nicho, ele se especializou em trabalhar com COBOL e Fortran para dar manutenção nos programas, que ninguém quer mudar. Para garantir que... Não, mas tinha que mudar o programa também, tinha que recompilar tudo, porque tinha que usar a data do ano com 4 dígitos. E esse cara se especializou nisso, em dar manutenção em programa antigo, que a negada não muda. Os bancos ainda continuam rodando COBOL. Pode dar uma busca aí na internet. Acumula-se, vamos lá, acumula-se areia em um monte de forma cônica, acumula-se areia em um monte de forma cônica, tá certo? A taxa de 10 decímetros cúbicos por segundo. A taxa de 10 decímetros cúbicos por segundo. Se a altura do monte é sempre igual ao raio da base, se a altura do monte é sempre igual ao raio da base, a que taxa cresce a altura do monte? A que taxa cresce a altura do monte quando esta é igual a 10 decímetros. Mas eu só mudei para a computação gráfica porque na época, em 1994, eu conheci um sistema operacional que eu achei do cacete. O Linux. A instalação já era em disquete. A próxima é que já veio em CD, já conseguiu em CD. Disquete. Vocês nem eram nascidos. Quem aqui era nascido em 94? Ninguém, né? Hã? Já era nascido? Era. 94. Tá. As instalações, a instalação do Linux que eu consegui ainda era em CD. Deu um trabalho danado, mas logo depois eu consegui em CD-ROM. Aí pronto. Aí já usava Unix lá onde eu estudava. Aí eu comecei em DOS em casa, mas aí o meu DOS não passou pelo... eu já fui do DOS para o Linux. Rifei o... Eu precisava do DOS, porque para instalar o Linux eu precisava do DOS. Mas aí eu rifei o... Chegou uma hora que eu fiquei morto de alegre quando as distribuições do Linux que apareceram, não precisava mais ter o DOS no computador. E o Windows eu não usava, que era uma distribuição chamada Windows 3.2, eu achava uma porcaria, né? Nem era um sistema operacional, era só uma interface para o DOS. Mas ainda hoje só uso Linux, só consigo usar Linux. Pronto. Acumula-se areia em um monte, forma cônica, a taxa de 10 decímetros cúbicos por segundo. Se a altura do monte é sempre igual ao raio da base, a que taxa cresce a altura do monte quando esta, quer dizer, a altura é igual a 10 metros. Então, solução. Olha o que é que acontece. Você tem um monte aqui, está aqui o chão, aí você tem a areia sendo despejada, aqui, e ela vai formando
um monte no formato de quê? No formato de um cone. Tá certo? Em que a altura H, em todo momento, pelo menos em todo momento observável, a altura é igual a quê? Ao raio, né? A altura é igual ao raio. Claro que não está aqui, o desenho está igual, mas a altura é igual ao raio. Tá certo? Então, tem-se sendo R o raio da base e H a altura do monte cônico, do raio da base, H a altura do monte cônico, e V o volume do monte, quanto é que é V? O V é 1/3. Quanto é o volume de um cone, cara? Um cone circular reto, que é o que se trata aqui, um cone. É 1/3 da área da base. Quanto é a área da base? Vezes a altura. Tá certo? Então, sendo R o raio da base, H a altura do monte cônico e V o volume do monte, tá certo? O V é 1/3 de PR2H. E V o seu volume, para não ficar repetitivo aqui, né? E V o seu volume. V é igual a isso aqui. E a informação é que R em todo momento, que o raio da base é igual a quê, hein? A altura do monte é sempre igual ao raio da base. E R é igual a H. Logo, quem é o volume só em função de H, hein? O volume é 1/3 de quê? De πH3. Pertinho de terminar. Daí, quem é dV dt? dV dt é 1/3, vamos com calma, 1/3 de π, que é constante, vezes a derivada de H3 em relação a T, que é quanto? 3H2 dH dt, que é igual a quê? A π H2 dH dt, não é isso? πH2 dH dt. Logo, eu quero dH dt. Logo, o dH dt é igual a quem? O dH dt é igual a quem? Tá certo? Ó, faltou muita informação, ó. V é igual a 1/3 de πr2H. Deixa eu botar muita informação aqui. Quem é 10 decímetros cúbicos por segundo? Por segundo, é? Deixa eu ver. Quem é 10... Deixa eu ver. 10 decímetros cúbicos por segundo. Quem é? Decímetros cúbicos por segundo. É o dV dt. É a taxa de variação do volume. O dV dt é igual a 10 e o R é igual a H. Tá certo? Então, são as informações. Então, quem é dH dt? É 1 sobre πH2 vezes o quê? dV dt. Pronto. Tá certo? 1 sobre πH2 dV dt. Aí você vê, ó, que a velocidade com que o cone, a altura do cone varia,
é inversamente proporcional ao quadrado da altura do cone. Justamente, no início, o cone ele vai crescendo a uma taxa muito alta, uma velocidade muito alta. No final, essa velocidade vai diminuindo, a velocidade com que o cone sobe vai diminuindo. Então, assim com H igual a quem? Com H igual a 10, quem é o DHDT? Quem é o DHDT? Quem é? Hã? É 1 π vezes H ao quadrado, 1 sobre π vezes 100 vezes o dVdt. Quanto é o dVdt? 10. Então dá quem? Dá 1 sobre 10π. Tá certo? Portanto, resposta, né? Portanto, a altura do monte cresce, a altura do monte cresce a uma taxa de quanto, hein? De 1 sobre 10π, qual é a unidade, hein? Qual é a unidade? Decímetros por segundo. Quando esta, quer dizer, a altura é igual a quem? A 10 decímetros. Vamos ver se está tudo certo. Vamos ver se está tudo certo. O que foi? Não, cara, é a altura. É a taxa de variação da altura. A altura é em decímetro. A taxa de variação é decímetro pela unidade de tempo, que é tudo em segundo. Então, veja bem, ó. R é o raio da base, H a altura do monte cônico e V o seu volume. Então, o volume é 1/3 de πr2H. O dVdt é 10, que é dado o problema, e o R é igual a H. Logo, derivando, né? O V é 1/3 de πh3, porque o R é igual a H. Aí você deriva, dVdt é 1/3 de π vezes 3H2 dHdt. Então fica πh2 dHdt, então dHdt é 1 sobre πh2 dVdt. É aqui que com velocidade constante, né? Com taxa de variação constante do monte, né? Taxa de variação do volume constante. A taxa de variação da altura é inversamente proporcional ao seu quadrado. E aí você tem, quando H é igual a 10, 10 o quê? 10 decímetros. O dHdt é 1 sobre π vezes H ao quadrado, que é 100, vezes o dVdt, que é 10, dá 1 sobre 10π. E a unidade é 1 sobre 10π decímetros por segundo. Está acabado. Pronto. Pode encerrar aí.